Como nós sempre fazemos, começamos a live com livros, né, Luiz? Mas só que hoje com uma novidade, que hoje nós vamos fazer aqui o pré-lançamento, do futuro best-seller da literatura teológica nacional e latino-americana, que é o professor do Luiz Pires. O professor do Luiz Pires não, né? É o livro do professor Luiz Pires. Luiz, poxa, quem melhor poderia apresentar a sua obra do que você mesmo? Fala do seu livro aí. Tá certo, Leclerc. Obrigado pela apresentação. Então, meus irmãos queridos, essa é a minha obra, tá? O título chama-se Morte na Panela e fala sobre o neopentecostalismo, doutrinas e práticas. Esse livro eu publiquei, está sendo publicado pela editora Proverbo, uma editora nova de um amigo também cristão, irmão em Cristo, ele chama-se Wilson, ele é de raiz presbiteriana, um irmão muito querido com a sua família, ele, a esposa Márcia, as filhinhas Júlia e Giovana, e eles são detentores desse selo da editora Proverbo, e eu, depois de muito tempo, por meio do incentivo da minha esposa, Alessandra, que é incansável para me estimular a publicar esse material que eu tinha, calhou também, né, de convergir com as orientações e o apelo de um ex-professor meu, hoje colega de ministério e de serviço acadêmico, como professor também do Betel, o professor Rafael Ribeiro, que é pastor presbiteriano, e ele também foi um grande colaborador e incentivador desse projeto. Enfim, bom, esse aqui é o Morte na Panela. O seu tema é proposto a partir de uma reflexão daquele texto de 2 Reis, onde o profeta Eliseu envia um dos seus discípulos a buscar alimento para fazer para os discípulos dos profetas, e aquele rapaz encontra uma videira brava, na verdade uma planta chamada Colaspítidas, enche a sua capa e vai preparar um guisado para o povo, para os discípulos dos profetas, e quando chega num determinado momento que aquilo está sendo preparado, alguém grita: "Homem de Deus, há morte na panela". Ou seja, aquilo que parecia ser comestível, na verdade, se apresentava como algo mortífero, algo que, além de não produzir o efeito desejado de nutrir, iria ainda levar e conduzir à morte. Bom, essa é a minha tese, né? Essa é a minha linha de pensamento acerca do neopentecostalismo, suas doutrinas e suas práticas. Muita coisa que existe hoje, Leclerc, na teologia brasileira, influenciada pelo movimento neopentecostal, ela é travestida de evangelho, ela se parece com o evangelho, mas ela não é o evangelho. Pelo contrário, ela esvazia o evangelho, ela esvazia o significado da obra da cruz, ela esvazia pressupostos da doutrina reformada, por exemplo, da Bíblia, mas também de pressupostos reformados como a suficiência de Cristo na salvação do indivíduo, visto que na doutrina neopentecostal existem adendos à obra de Cristo, né? Um deles, por exemplo, que eu posso citar, que eu falo aqui no meu livro, é, por exemplo, a quebra de maldição hereditária na vida de crentes, onde é uma demonstração clara de que Cristo ele dá o start inicial da questão salvífica, mas o indivíduo vai retirando outros pontos
que são impeditivos para o desenvolvimento da sua vida cristã e da sua salvação a partir da quebra dessas maldições. E aí tem uma série de questões, por exemplo, que são importantes a gente lembrar, como esse processo que praticamente é um processo eterno na vida do crente. Descobre-se uma nova maldição, quebra-se uma nova maldição, precisa fazer mapeamento genealógico. Eu já vi de tudo nesse meio, né? Então, e também estudando e lendo. Então, eu resolvi, tenho meditado bastante sobre esse tema já há algum tempo, e fiz uma analogia do texto a partir dos pontos principais do texto. O texto diz que havia fome na terra, o texto bíblico diz que, de 2 Reis, diz que houve uma denúncia, né, a morte na panela, mas também houve uma solução eficaz, que foi um antídoto. E esse antídoto foi a éfa de flor de farinha misturada àquele veneno, que transformou, tirou a malignidade daquele veneno. Então, a minha proposta é também não apresentar, como diz o professor Rafael Ribeiro, que faz o prefácio do meu livro, não apresentar uma crítica azeda ao movimento, né? Porque muita gente faz só uma crítica pela crítica, mas apresentar uma crítica que seja propositiva, mostrar como é que esse movimento, que é detentor hoje, no cenário evangélico, e maior expoência no Brasil, como ele pode ser positivo para a vida cristã a partir de um retorno à Escritura Sagrada e a interpretação correta e aplicação correta das Escrituras. Bom, deu um spoiler top, né? Pô, você deu o livro todo praticamente, né? Não, mas tem muita coisa boa aqui para se ler. Muita coisa boa. A pergunta que não quer calar é a seguinte: como é que a pessoa pode adquirir o livro? Já está vendendo? Não, ainda não. Boa. Tem previsão de lançamento? Então, a gente percebeu algumas coisas que a gente vai precisar corrigir, tá? Então, a editora já está providenciando isso. E sabe como é que é, né? Primeira obra, assim, e tal, a gente é cru, né? É cru. Mas eu, pelo menos, sou cru nesse negócio. Mas a ideia é conseguir fazer esse lançamento ou no final do mês de julho ainda, ou no mês de agosto, que seria muito legal, porque mês de agosto, nossa igreja, nossa comunidade comemora 16 anos de existência, né, desde o momento em que a gente começou a plantar essa igreja. Legal. E talvez fosse um momento assim bem emblemático, tanto para a igreja quanto para mim, né? Sou muito devedor. Tudo que está aqui nesse livro é fruto também de uma percepção ministerial, né? Tentando caminhar na direção do que é mais saudável para a vida da igreja. Eu acho que a grande sacada é essa, né? Assim, nós aqui, tanto eu como o Luiz e outras pessoas que nos ajudam, não tem ninguém teórico, né? Todos nós estudamos teologia, estudamos outras coisas, mas tem muito da nossa prática, do nosso tempo, da nossa jornada, né, embutido nesses materiais que a gente disponibiliza, vídeos, estudos, agora também o seu livro, né? Depois, se você que está assistindo esse vídeo quiser saber mais sobre esse conteúdo, tem uma palestra que o Luiz deu sobre esse tema. Você lembra, né, Luiz? Lembro. Então, vou deixar um trecho dessa palestra disponível para as pessoas poderem assistir, tá bom? Para você conhecer. Ele mesmo falando da obra, uma obra que estava nascendo, né? Essa palestra mostra uma obra dele que estava nascendo, e alguns vídeos também vão ficar aqui na descrição, sobre teologia da prosperidade, maldição hereditária, abuso espiritual, tem um monte de discussão aí. Nós fizemos uma live, eu e o Luiz, sobre esse assunto, é nessa live que ele vai dar essa palhinha. Exatamente. Então você vai poder ter acesso e falar assim, poxa, que livro legal, vou comprar, vê se você compra logo tudo, né? Você que está assistindo, compra, está de presente. A Bruna, mais uma vez aqui, deu um depoimento dizendo que tem origem pentecostal,
né, depois de vários estudos de linha reformada acerca da doutrina da graça, hoje ela é batista reformada tradicional. Olha só que guinada, né, cara? Bruno, você não está sozinha. Eu também venho de origem pentecostal. O Luiz também, que está aqui do meu lado, vem de origem pentecostal. Não é uma experiência sua apenas, é uma experiência de muitos irmãos. E nada contra o pentecostalismo, isso é importante, né? Sim. São os desvios que geram esses problemas. Vou dar o bom dia aqui ao Carlos Antônio, senão a pessoa daqui a pouco vai achar que a gente está aqui fazendo campanha. Pelo contrário, eu tenho orgulho de ter me convertido, ter me batizado na Assembleia de Deus. Não tem nenhum tipo de lamento, mas os desvios são, né, inadmissíveis. Está aqui o bom dia do Derivaldo, o bom dia da Marcele lá da igreja também. Legal. Beijo, Marcele. Então é isso. Não vou nem falar de outro livro hoje. Vamos ficar focados aí no Veneno da Panela, que é mais importante. Morte na Panela. Morte na panela, veneno na panela, é a panela venenosa, é a panela da morte, vai ficar tudo aqui embaixo depois. E o que o Luiz tenta trazer para a gente, na sua obra e nas palestras que ele já deu sobre esse tema, é a importância, mais uma vez, de se buscar a base bíblica para a construção da nossa fé. Já falamos aqui, né, sobre pacotes, combos, sincretismo teológico, salada teológica. Não pode. Você tem que ter base bíblica. Você pode acreditar no que você quiser, mas você tem que ter pressuposto, né? Um dos problemas que geram isso tudo, essas confusões todas, é a falta de pressuposto. Já que a gente está falando de base bíblica, né, Luiz? O tema da aula de hoje é base bíblica da graça irresistível. Aí eu já poderia começar, Luiz, fazendo aquela primeira pergunta para quem chegou agora, está perdido, caiu de paraquedas, de forma muito concisa, precisa, com todo o conhecimento histórico, filosófico, tecnológico que você tem. O que seria, em poucas palavras, a graça irresistível? A doutrina da graça irresistível, Leclerc, ela propõe, é uma das chamados 5 pontos do calvinismo. Mais uma vez eu relembro o pessoal que originalmente não é uma formulação calvinista, ela é uma resposta a um documento chamado Remonstrância, apresentado pelos discípulos de Armínio à Igreja da Holanda, no século XVII, início do século XVII, 1610, e vai ter uma resposta no Sínodo de Dort em 1618-19, na formulação desses 5 pontos. O 4º ponto é justamente esse, a doutrina da graça irresistível. De modo geral, ela declara que Deus chamará de maneira irresistível para si mesmo todos os eleitos através da pregação do Evangelho de Jesus Cristo. E por meio desta chamada, o decreto da eleição se cumprirá e o propósito particular da expiação pela morte de Cristo se realizará. Então, nesse caso, a doutrina da graça irresistível diz o seguinte, que aqueles a quem Deus, segundo a própria Escritura afirma, na eternidade, resolveu salvar, estabelecendo-os como eleitos para a salvação, cuja a morte de Cristo garantiu essa salvação para esses eleitos, ela será aplicada no tempo e no espaço, na história, em algum momento da vida desses eleitos, por uma obra maravilhosa de regeneração do Espírito Santo. A graça irresistível, portanto, ela acontece no tempo, na história. A eleição, ela se dá na eternidade. Deus elegeu antes da fundação do mundo. Mas a chamada, a graça irresistível, ou também chamada de chamada eficaz, vocação eficaz, chamada invencível, ela propõe que no tempo e no espaço pré-determinado por Deus, cada um desses eleitos será chamado por uma obra regeneradora que o Espírito Santo fará dentro dele e o conduzirá à conversão. Ou seja,
dará a condição do indivíduo de fato se converter. Então, essa é a doutrina da graça irresistível. Ela também não é irresistível, aqui, apenas um ponto, porque Deus vem arrastando o pecador de qualquer maneira para dentro do reino de Deus e ele dizendo, eu não quero ser salvo, eu não quero ser salvo. Não. Ela é irresistível porque essa obra do Espírito Santo que regenera, que dá nova vida no coração do pecador, ou seja, meu coração, o Leclerc e o seu coração, quando isso aconteceu na nossa vida, o Espírito Santo ele nos deu nova vida e essa nova vida ela traz um olhar aberto de maneira especial e uma inclinação do coração, mudando o coração de pedra para um coração de carne, para as coisas de Deus. De tal maneira que, livre das amarras do pecado por essa obra maravilhosa do Espírito Santo, o pecador, de fato, pode livremente, somente a partir dessa obra do Espírito, ele pode, de fato, livremente desejar Cristo. E, de fato, ele desejará. Então, ela é irresistível porque essa obra, ela é eficaz. Quando ela é realizada no coração humano, ela conduz o homem a ver, de fato, quem é Cristo e desejá-lo. Então, não é irresistível porque Deus salva sem a pessoa querer ser salva. Ela é irresistível porque ela inclinará o seu coração, coração do pecador, inevitavelmente para Deus. E ele quererá Deus acima de todas as coisas. Legal, muito bom. Então, se você entendeu, mas gostaria de saber mais sobre esse tema, que é a construção dessa doutrina, você assiste os vídeos anteriores, faz igual a... Como é que é o nome dela, Luiz? Faz igual a Bruna, lá do Ceará. A Bruna, né? Faz a maratona aqui da doutrina da graça para você poder pegar todos os conceitos, estudar ali todos os versículos, né? Só você entrar no nosso canal, já falamos várias vezes, está aqui no youtube.com/oficina da palavra, se inscreve no canal, dá o like lá para o YouTube poder propagar e clica no sininho para receber as atualizações e acompanha o curso, que é gratuito, né, Luiz? Exatamente. Beleza, hoje você vai falar sobre a base bíblica dessa doutrina para a turma não achar que é tudo coisa da nossa cabeça. É verdade. Vamos, então, tratar de alguns tópicos. E eu destaquei aí um texto só de cada tópico. Você vai poder fazer um print da tela ou mesmo voltar ao vídeo quantas vezes quiser. Exatamente. Para poder rever todos os demais textos e estudá-los direitinho. Mas eu destaquei apenas um texto de cada um dos tópicos para a gente poder fazer uma avaliação dessa base bíblica. O primeiro tópico, então, são declarações gerais mostrando que a salvação é tanto obra do Espírito como é do Pai e do Filho. Isso é importante a gente perceber, por quê? Porque há uma ação de toda a Trindade na salvação do homem. O Pai estabelece o plano, o Filho realiza o plano e obtém a salvação para os eleitos, e o Espírito aplica essa obra de Cristo na vida do crente, conduzindo-o a Cristo que glorifica ao Pai por seu meio. Enfim, é uma obra dos três, né? Romanos 8,14, então, se você olhar aí comigo, vai dizer o seguinte: pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são filhos de Deus. Então, a grosso modo, a gente percebe que o próprio texto bíblico ele nos aponta em vários momentos que essa obra, tanto do Espírito, também é obra do Pai. Em outros textos aí você vai poder ver, ela também é obra do Filho. Então, há uma ação completa da Trindade. Todos operam na salvação. O segundo tópico diz o seguinte: através da regeneração ou novo nascimento, os pecadores recebem a vida espiritual e são feitos filhos de Deus. A Bíblia descreve esse processo como uma ressurreição espiritual, uma criação,
recebimento de um novo coração, etc. Então, a mudança interna que é operada através do Espírito Santo é fruto do poder e da graça de Deus e de forma nenhuma depende da ajuda do homem para a operação do Espírito ser bem-sucedida. Por que isso é importante? Porque a doutrina reformada propõe que a salvação ela é uma obra monérgica, ou seja, é a obra de um só, mono, de apenas um, que é Deus. É Deus quem elege o pecador, né? Deus quem olha segundo a sua boa vontade e não segundo uma fé prevista, como propõe o arminianismo, onde confere algum certo tipo de mérito do pecador. Por que Deus escolheu fulano? Porque Deus na eternidade olhou e viu que fulano tinha fé e o outro não tinha fé. A doutrina reformada ela propõe que ninguém tem fé. Na verdade, estão todos mortos nos seus delitos e pecados. Logo, a própria fé é um dom de Deus para que o indivíduo alcance a salvação. Então, nesse sentido, o Pai elegeu na eternidade Cristo, com a sua obra expiatória, morre de maneira definida pelos eleitos, mas a sua morte ela é 100% aplicável, ou seja, ela garante a salvação. Mais uma vez, relembrando, no arminianismo, Cristo morre por todos e não garante a salvação de ninguém. Na doutrina reformada, Cristo morre pelos eleitos e garante a salvação daqueles por quem ele morreu. Essa é a diferença bem assim, clara nas duas doutrinas, e é o que a gente fala daquelas questões que envolvem as misturas doutrinárias, né? No arminianismo clássico, é cada um por si, meu irmão. Cada um por si, e vamos ver na hora o que acontece. Daí vem aquela ideia, né? No céu nós teremos muitas surpresas, né? Chegaremos no céu, ficaremos surpresos. Nossa, você por aqui... Cadê fulano? Porque pode ser que na hora H da morte ou do arrebatamento, segundos antes, no momento em que Jesus toque a trombeta, aquelas coisas bem escatológicas, né? O cara esteja inapto, e aí por estar inapto, a salvação estava garantida, mas o cara não se garantiu. E Jesus morre por uma porta que se abre, não pela pessoa exatamente, né, Luiz? Então fica isso aí muito claro, e é daí que vem aqueles vídeos de ódio, que eu considero vídeos de ódio na internet. Todo vídeo de arrebatamento na internet o pastor fica, já viu, cara? Os caras têm uma raiva do pastor, todo vídeo de arrebatamento, até no filme do Nicolas Cage, que eu vi outro dia, Apocalipse, já viu aquele que ele pilota um avião? Já vi. Que a filha dele vai na igreja para ver o que aconteceu, tá lá o pastor sozinho, foi todo mundo arrebatado. Cara, aquilo ali é demais, não é não? Pô, é impressionante, cara. E aí, os pastores são os hipócritas, né? É sempre visto assim, né? Coitados dos pastores. Cara, é um pensamento geral. E aí a diferença tá para o calvinismo, que Deus garante a salvação dos que creem, né? Ele não garante a porta, mas garante a vida eterna para os que creem. E é daí que você vai puxar depois uma outra doutrina, que é a perseverança dos santos, né, Luiz? Isso. Mas vamos deixar aqui o spoiler. Vamos deixar o spoiler. Legal. Exatamente. E aí, o Espírito, ele age produzindo a regeneração, isto é, o novo nascimento. Então, a gente diz que aí o homem, que a gente chama de conversão, é a resposta com fé e arrependimento somente porque Deus elegeu na eternidade, Cristo morreu pelos nossos pecados, alcançando para os eleitos a salvação, e o Espírito aplica isso no tempo e no espaço, né, na história, em dado momento, trazendo nova vida ao pecador, regenerando o seu coração, inclinando para Deus. Então, na verdade, quem é que faz essa obra enquanto o homem está morto dentro do túmulo? É Deus. Exatamente. O trabalho do homem apenas é levantar depois de ressuscitado. Ora, essa obra não é obra do homem, ela é monérgica. Então, ela não depende do homem, ela é apenas de Deus. Então, ponto A. Os pecadores, através da regeneração,
são trazidos, regeneração, mais uma vez eu lembro, é ser gerado de novo, é o nascer de novo. São trazidos para o reino de Deus e feitos seus filhos. O autor desse segundo nascimento, né, nascer da água e do Espírito, é o Espírito Santo, o instrumento que ele usa a palavra de Deus. Aí eu peguei o texto de Tito, capítulo 3, verso 5, para não falarem que a gente só fala de João, né? Verdade, verdade. Tito, inclusive, é um livro belíssimo, né? E fica aqui o nosso protesto, porque é um livro pouquíssimo usado, né, na escola bíblica, nas igrejas. E aí eu quero aqui abrir um recorte para falar sobre a importância de nós lermos, de se ler a Bíblia toda, né, Luiz? Não vamos nem tocar nesse assunto, mas as igrejas são seletivas, os irmãos são seletivos, né? Fica só naqueles textos ali, mas a revelação está na Bíblia toda. E o livro de Tito é sensacional, cara. A gente gosta muito, né? A igreja, de modo geral, os crentes, melhor dizendo, eles gostam muito de Salmos, né? O livro de Salmos e dos Evangelhos, né? Porque são textos, primeiro, que os Evangelhos falam de Jesus, mas os Salmos têm muito a ver com a vida, com a própria realidade da alma humana, né? Como alguns autores dizem, se a palavra de Deus é palavra de Deus aos homens, o livro de Salmos é uma parte da palavra de Deus em que Deus deixou a palavra dos homens a Deus, né? Onde relata dramas em forma de cânticos, de orações imprecatórias, de sofrimentos e tudo mais. E por isso a gente se identifica tanto. Mas acaba ficando assim uma leitura muito capenga, né? Muito capenga. Bom, Tito 3,5 diz assim: não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo sua misericórdia, ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Então, esse texto de Tito, ele é claro em dizer que essa obra do Espírito, ele dá nova vida e ele renova o que? A vontade, ele renova inclinando a vontade do indivíduo para Deus. O ponto B é, através da obra do Espírito Santo, o pecador morto recebe um novo coração, uma nova natureza e é levado a andar na lei de Deus em Cristo, né, na lei de Deus. Em Cristo ele torna-se uma nova criação. Poderia usar outros textos, mas eu vou usar o texto de 2 Coríntios 5,17, que diz exatamente assim: e assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura, ou como propõem alguns, é uma nova criação. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A ideia é de que em Cristo há uma nova forma. O indivíduo é reformado, é ótimo, né? O indivíduo é reformado. O indivíduo é regenerado. Ele é regenerado, ele é uma nova criatura. As coisas antigas se passaram, eis que se fizeram novas, e elas, de alguma maneira, também vão se fazendo novas a cada dia, né? Na vida desse que a ideia o conceito de nova criação é legal, porque a Bíblia diz que Jesus é o primogênito dentre muitos irmãos. É o primeiro desta nova criação. Ele é o número 1, porque ele ressuscita dos mortos. Exato. Com um corpo glorificado e une na sua estrutura glorificada, ressurreta, a natureza humana com a natureza divina, porque ele ressuscita Jesus Cristo, homem. Exatamente, corpo glorificado. Então inaugura, né, essa nova criação que é diferente da criação do Éden, né, que o homem é pó, barro, e Deus sopra nele, né, o seu espírito. Então, como diz o próprio texto, Adão é a alma vivente, né? Então é um corpo lá tipo Frankenstein, né? Não entra o raio, mas entra o sopro de Deus. Mas o segundo Adão, que é Jesus, é espírito vivificante. É isso aí. Então, a partir dele, o primeiro
o primogênito desta nova criação, né? Exatamente, dessa nova fase aí que Deus está inaugurando. Poderíamos até chamar isso de escatologia inaugural, né? Olha quantas doutrinas vão se juntando, né? Exatamente. É bom a gente lembrar que no propósito da obra divina, quando ele é enviado, ele é, segundo João 3,16, ele é o unigênito do Pai, né? Porque Exatamente. Ele é o único, mas a partir da consumação da sua obra, ele torna-se o primogênito entre muitos irmãos, porque aí ele é o primeiro de uma nova ordem. Na verdade, essa é a verdadeira nova ordem. Exatamente. Essa é a verdadeira criação planejada por Deus no seu conselho eterno, Exatamente. Antes da fundação do mundo, que começa a ser executada a partir do Éden, e é algo que a gente talvez só consiga compreender plenamente na eternidade. Exatamente. É muita coisa para a nossa cabeça. Exatamente. Você citou uma coisa interessante. É preciso a gente se lembrar sempre de que o plano de Deus nunca foi o Éden. O plano de Deus é em Cristo. Que é um erro comum, né? Um erro bastante comum. Exatamente. Os caras falam de Adão, de Eva, como se aquilo ali fosse o clímax. Não, aquilo ali foi o primeiro passo de um plano maior, redentor, que vai se revelando, que também é muita coisa para nossa cabeça, como diria o nosso amigo Paulo, né? Ó, profundidade da riqueza. É verdade. É difícil entender. Bom, letra C. O Espírito Santo ergue o pecador de seu estado de morte espiritual e o vivifica. Esse aí eu fui para João 5,21, que diz assim: pois assim como o Pai ressuscita e vivifica os mortos, assim também o Filho vivifica aqueles a quem ele quer. Logo, essa é uma obra de todos, onde Jesus também é participante, né? E é onde o homem é erguido do seu estado de morte espiritual e recebe nova vida. Perceba aí que ele está morto, o homem está morto. Né? Por isso que Jesus usa no mesmo livro de João, capítulo 15, né, a figura da videira verdadeira. Ele fala que nós somos galhos mortos enxertados na videira. Exatamente. Estamos mortos. O terceiro tópico, então, ele diz o seguinte: Deus torna conhecidos aos seus escolhidos os segredos do reino através da revelação interna e pessoal dada pelo Espírito. Legal. 1 Coríntios 2,14 foi o texto escolhido para isso, que diz assim: ora, o homem natural não aceita as coisas de Deus, porque lhes são loucura, e não pode entendê-las porque elas se discernem espiritualmente. Logo, isso é por uma obra do Espírito Santo. O verso anterior, o verso 13, diz também falamos não em palavras ensinadas pela sabedoria humana, mas ensinadas pelo Espírito, conferindo coisas espirituais com espirituais. Legal. Então, aqui no canal da Oficina da Palavra, Luiz, tem um vídeo curto do Craig Kinner explicando a diferença entre mente carnal e mente espiritual. Legal. Vou colocar aqui na descrição também para você não ficar achando que mente carnal é mente deturpada, imoral, prostituta, que só pensa em pornografia. O Craig Kinner vai falar que a mente carnal é a mente baseada na lei de Moisés, baseada no mérito humano, e a mente espiritual ela é focada na ação do Espírito, nessa vivificação que o Espírito de Deus faz. Exatamente. E só essa mente regenerada é que consegue entender a obra de Cristo, o que acontece e tal. Mas é um vídeo curto, mas bem objetivo. Vai ficar aqui na descrição também para quem quiser assistir. E aí o Kinner trata isso não como sendo um crente de primeira classe e um crente de segunda classe. O texto diz, como se o texto dissesse um crente de primeira classe e um de segunda. Um que tem uma mente mais legal, mais maneira, voltada para Deus, outro que é crente com a mente poluída. E é assim que a gente aprende na igreja, né, Luiz? Você é carnal, você está num patamar inferior, seu imundo, maldito, incrédulo. Mas o ponto ali, Leclerc, para quem ouve
entre crentes e não crentes, né? Isso, exatamente. A distinção é crente e não crente de primeira classe e crente de segunda classe. Exatamente. E vale a pena lembrar... pode falar. Não, como é que é distorcido o ensino nas igrejas, né? Como se você pudesse ser um crente nascido de novo com mente carnal. Mas isso... Exato, mas isso não é só nas igrejas, né? Há muitas instituições de ensino que, por não se compreender corretamente isso, se apresenta também, né? Tem muita gente que faz aí uma live e fala sobre isso. Exatamente. Exatamente. Né? E da mesma forma que o crente carnal não é o crente mergulhado em profundo pecado, o crente espiritual também não chegou no nirvana. Ele não atingiu um clímax da espiritualidade, que também é um mito religioso. Uhum. Inclusive, essa expressão que você apresenta no texto, que vem de Romanos, né? Romanos 8, Romanos 9, essa compreensão sobre mente espiritual ela vai terminar onde? Vai terminar no famoso transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, de Romanos 12. Quer dizer, a mente espiritual é a mente que busca o conhecimento de Deus. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. E quem é o que conhece o Senhor, senão aquele que obedece os seus mandamentos? Aí é 1 João. Né? Então, é uma mente que avança, que cai de novo na perseverança dos santos. Exatamente. Quarto ponto, então. A fé e o arrependimento são dons divinos, os quais são operados na alma através da obra regeneradora do Espírito Santo. Por que a graça é irresistível e invencível? Porque no novo nascimento, o indivíduo recebe uma inclinação, ele tem o seu coração, a sua alma renovada, a sua vontade renovada, inclinada para Deus. Logo, ele pode, livre dessas amarras do pecado que fizeram o movimento para o outro lado, agora desejar Deus livremente e, de fato, crer e se arrependendo dos seus pecados, depositar a fé em Cristo para a salvação. Por quê? Porque ele agora, a partir dessa obra do Espírito, ele pode exercer a liberdade dessa escolha. Perceba que a diferença nesse ponto do arminianismo é que o arminianismo propõe que o homem tem essa liberdade antes da obra do Espírito. E a regeneração, e aqui é importante lembrar isso, que em outro momento a gente pode falar que na Ordo Salutis, ou seja, o que é a Ordo Salutis? É a ordem dos eventos da salvação. Na Ordo Salutis reformada, o novo nascimento, essa obra do Espírito Santo, ela precede a conversão, que vem com fé e arrependimento. Porque o indivíduo não pode crer e se arrepender dos seus pecados sem que antes haja uma obra do Espírito Santo. Na teologia arminiana, a Ordo Salutis, nesse aspecto, ela é invertida. Ou seja, fé e arrependimento, conversão, elas vêm antes da regeneração. Então, o indivíduo responde, segundo o arminianismo, livremente das amarras do pecado antes de haver uma obra do Espírito de regeneração. Ele só nasce de novo depois que ele crê e se arrepender. Mas a pergunta é, como crer e se arrepender sem uma obra do Espírito? Se eu estou morto, eu sou o Lázaro que está dentro do caixão, como eu me levanto antes da ordem de Cristo? Lázaro vem para fora. Como eu abro a boca para dizer para Cristo, Jesus, eu estou morto aqui, ó, me tira dessa condição de morto. Morto não fala, morto não pensa, morto não vê, morto não cheira, morto não come, morto não dorme, morto não levanta. Exatamente. Então, se não houver uma ação de Deus, em primeiro lugar, e a questão, você vai ver que tudo vai sendo amarrado, né? Por que é o Lázaro? Por que é o fulano, o Beltrano? Que é uma escolha divina. Então, Deus vem e diz para aquele que é o eleito, fulano, vem para fora. Então, na medida em que o Espírito que aplica essa obra dá nova vida, faz o pecador ficar de pé e olhar a verdade, então ele agora pode desejar Cristo. Então, esse aspecto, então, na ordem dos eventos da salvação, chamada Ordo Salutis,
Isso é gritante. Como a pessoa se converte, como ela responde com fé e arrependimento à chamada do Evangelho, se não houver uma regeneração, se esse pecador não for chamado por uma obra do Espírito no seu coração, ele está morto. Vamos mostrar para o pessoal, porque não é a primeira vez que você cita, Luiz, o Ordo Salutis, então eu acho legal a gente mostrar para a turma como funciona o Ordo Salutis. A gente tá em qual ponto aqui? Nós estamos no ponto número 4, né? Exato. Então deixa eu mostrar para a turma aqui o Ordo Salutis do ponto número 4. Deixa eu voltar aqui para o slide. Não é esse não. É esse aqui. Peraí, aguenta aí. Não sai daí não. Tá? É porque você já citou tantas vezes o Ordo Salutis. Eu acho bem relevante a gente mostrar para a turma o que isso realmente significa. Então, vou pegar aqui a Constituição que o Martin Lloyd Jones publica na sua obra, que eu acho legal. Legal. Deixa eu abrir aqui para ampliar. Sim, olha só que coisa maneira. Ele coloca aí, ó, vocação eficaz. Se eu pudesse dizer assim, retrocedendo um pouco. Isso a partir desse ponto, né, Leclerc? Isso, exatamente. Isso, a partir desse ponto. Porque lembra, a gente tem nos degraus anteriores, nós temos a eleição, né? Nós temos, posteriormente, a chamada do Evangelho, que ela é geral, mas ela se torna vocação eficaz, por quê? Porque a chamada do Evangelho ela é uma chamada a todos, mas na vida dos eleitos ele se torna irresistível, aí que entra a ideia de graça irresistível. Exatamente. Essa chamada eficaz, ela só é eficaz por causa da obra regeneradora, regeneração do Espírito Santo no coração humano. Então, essa nova vida, esse despertar dos mortos, esse ser gerado de novo, essa ressurreição espiritual, ela dá condições ao pecador de responder a Deus em arrependimento e fé. Exatamente. Que a gente chama de conversão. Então, no ato da nossa conversão, quando nós respondemos de maneira livre e espontânea ao chamado de Deus por uma obra do Espírito, nós recebemos a justificação, que é a resolução da questão legal diante de Deus, ou seja, cancelamento da condenação. O cancelamento da condenação, perdão dos pecados, e recebemos ainda a adoção, que é a resolução da questão afetiva, porque se de um ponto de vista nós somos justificados, resolve a questão legal, Deus poderia nos perdoar, mas não nos tornar seus filhos. Ele poderia nos deixar por aí, né? Tá perdoado, tal. Cancelar a dívida, não tem mais condenação para vocês. Mas isso é uma coisa. Fazendo uma analogia muito forte, assim, bem forçada, agora numa alegoria bem violenta, para não dizer que a gente nunca é alegórico, é parecido com o que acontece com Caim, né? Você não vai morrer, beleza? Vou colocar em você aqui um sinal para que você não morra, mas vai viver a tua vida aí. Toca seu barco. Segue o rumo, sai da minha frente. Então, isso é a analogia, mas não é o que acontece com o cristão. Fazer uma analogia ainda com a vida cristã, a gente falaria na questão do perdão, né? Onde a gente diz assim para a pessoa, fulano, eu te perdoo, mas você lá e eu cá não quero mais saber de você. Que é um olhar bem contemporâneo, né? Do perdão. É isso aí. Mas a questão, ela é interessante. Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco, tendo Cristo morrido por nós quando nós ainda éramos pecadores. E não apenas perdoa os que mataram o seu filho, como ele os torna seus filhos agora. Ele os adota. É o que Deus faz conosco, né? Cristo morre pelos nossos pecados, então, em alguma medida, a morte de Cristo se dá por causa do meu erro, da minha falha, do meu pecado. Eu sou colaborador na morte do Filho de Deus, mas ao mesmo tempo em que eu sou perdoado disso, Deus pega aquele que
que é o alvo da morte do seu filho e o torna seu filho, o adota. Exatamente. Né? Eu sou recebido na família de Deus, então a justificação resolve o problema legal, a adoção é uma questão afetiva, Deus não apenas perdoa os pecados e cancela a dívida, Deus nos traz para perto, para dentro da sua casa, e aí os passos seguintes, né? Santificação e glorificação. Só uma palhinha, né, Luiz? Depois, lá no final, eu acho que depois, assim, um fechamento bacana desse curso, você pode abordar a Ordo Salutis, mostrando os textos e tal. Maravilha. De repente, uma aula sobre isso. Aqui foi só para não deixar todo mundo vago. Né? Uma aula sobre isso parece não, até que é verdade. Mas você não vai mergulhar nos potes, você já está falando deles, né, cara? Você só vai fazer referência. Meu Deus do céu. Rapaz, isso aqui virou sexta-feira 13, parte 44. Bom, quarto ponto, então, né, como eu disse... É bom você fazer essas piadinhas, né? Porque tem gente que quer estudar romano no domingo na igreja. Não, no domingo nós vamos estudar romano. No domingo só. Não tem a menor possibilidade, né? Pelo amor de Deus, meu Deus, tem que ser um século, né? Uma década. É muito difícil mesmo. Bom, a fé e o arrependimento, então, ponto 4. Eu estava no 4 aí, eu nem falei os textos bíblicos. Os textos bíblicos são, eu vou usar Atos 13, 48, 16, 14, 18, 27. Atos 13, 48. Atos 13, 48. 16, 14. Assim, 16, 14, qual outro? Deixa eu ver aqui. E 18, 27. Beleza. Tá, então 13:48 diz assim: os gentios, ouvindo isto, regozijavam-se e glorificavam a palavra do Senhor e creram todos os que haviam sido destinados para a vida eterna. É muito difícil arrumar explicação para esse texto aí, hein? Muito. Vai ter que rasgar a Bíblia, já falamos isso. Arranca fora daí. É muito difícil dizer que isso não diz aquilo que quer dizer, né? O outro é o 16:14, que diz assim: certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Olha que coisa. Eu acho que não precisa nem de mais outro. Eu acho que esses dois já são suficientes. Mas eu vou falar, então vou falar, porque senão vai ter alguém que vai dizer, né? Vou botar o 18:27 também. Mas você vai falar o texto que você quer falar, ou você vai falar o texto que é inevitável que você fale? Querendo ele percorrer a Caia, animaram-no os irmãos, escreveram aos discípulos para o receberem. Tendo chegado, auxiliou muito aqueles que mediante a graça haviam crido. Legal. Então não tem, é muito difícil dizer que isso diz outra coisa, senão o fato de que Deus faz essa obra, né? E que a fé e o arrependimento, até o ato de crer, né? Ele é fruto da graça divina. Mais uma vez, eu quero ressaltar aqui a importância de você que está assistindo a aula ler a Bíblia sozinho, né? Criar esse hábito, porque os líderes das igrejas, pastores, bispos, missionários, apóstolos, eles vão falando qualquer coisa e as pessoas vão aceitando aquilo como verdade absoluta, sem conhecimento dos textos. Os caras fazem saladas de texto, misturas de texto, né? Pedaços de texto. Outro dia eu estava vendo aqui um aluno aqui do seminário, Luiz, disse que na igreja dele, o pastor abriu a Bíblia lá no texto da cura de Naamã, né? E depois que Naamã foi curado, a Bíblia diz que Naamã pegou, né, o seu tesouro e foi lá ofereceu a Eliseu. Ok? Eliseu rejeitou. E rejeitou. Só que o pastor na igreja dele parou na parte que ele oferece o tesouro. Para dizer que você precisa ofertar ao profeta, contribuir, investir no ministério onde você é abençoado. Ele parou ali e acabou, cara. E ninguém questiona, ninguém pergunta, ninguém fala. Porque a Bíblia é muito clara, mostrando que o servo de Deus
não cobra, não aceita, é o que acontece com Abraão lá atrás, já assim, não quero teu dinheiro. E Deus derrama o seu juízo sobre o servo de Eliseu que quer o dinheiro. Geazi fica leproso, pô. É leproso, mas o cara parou a pregação na hora lá. Rapaz, assim, que louco, né? Ele parar nessa hora nem me surpreende. Me surpreende é ninguém se levantar para dizer assim, você é um charlatão, né? Você é um bandido, cara. Você está usando a Bíblia para mentir para nós. Exatamente. Então, é só isso, né? Então, é isso que a gente está falando aqui. Como é que você vai negar o texto? Como você leu em Atos 13:48, salvou os que estavam destinados para a vida eterna. Como é que você vai negar a passagem? Vai ter que arrancá-la do texto. Ou então vai ter que fazer, como diz o nosso líder lá, atualizar a escritura. É verdade, meu irmão, tá difícil. Mas essa daí eu não sabia, não. Gostei dessa história aí que você contou agora. É muito charlatanismo. Muito, e o cara me contou, eu estava lá. E foi o fato que fez com que esse aluno saísse da igreja dele. Porque ele falou assim, não posso permanecer num local onde se faz uso da Bíblia. Mas todo mundo foi, né, Luiz? Todo mundo aqui é um pacote, né? Não pega 100%. Não é generalização. Mas é uma multidão, né, que usa a Bíblia de acordo com aquilo que deseja aplicar, né? É verdade. Não, a gente vê isso aí em todos os aspectos. Hoje em dia, nas mídias sociais, inclusive ideologicamente, para justificar sua posição de direita ou de esquerda. Exatamente. Você tem né? A Bíblia, inclusive, hoje, ela justifica direitistas e esquerdistas. Demais isso. Você tem a politização da Bíblia, você tem a sexualização da Bíblia. Exatamente. Você tem a ocidentalização da Bíblia. O cara pega um casamento lá de Eucana e Ana numa outra... Uma cultura oriental totalmente diferente. Transforma num namoro americano de Hollywood, né? Esther, escrava, transforma num concurso. Eu já vi a pessoa pregando uma vez, dizendo que Esther foi eleita rainha num grande concurso de Miss Universo. Ok? E todo mundo disse aleluia, né? Isso para mim, Luiz, é sabotagem bíblica. O cara está sabotando a escritura mesmo, em favor, para favorecer a sua ideologia, né, o seu pensamento, ou porque é pobre mesmo, biblicamente, não saca nada e está só repetindo, né, as coisas. Você viu sinistro, né? O testemunho da Bruna aqui, né? Bastou a leitura, né? Bastou a simples leitura dos textos, a aplicação, para ela mudar, dar uma guinada de 180 graus na posição dela como cristã, porque não bate. Simplesmente não bate. Aí os fariseus em João 10 vão dizer assim, esse homem está endemoniado. Eles dizem, né? Vocês não podem ouvir esse homem porque ele está endemoniado. Aí o povo responde assim, como não podemos ouvir? Tá vendo? Não tem jeito, cara. Quando a palavra de Deus ela traz clareza, os caras falam assim, não, vocês é que estão errados, esse homem é de Deus. É o contrário. É verdade, claro. Vamos para o quinto ponto. Vamos para o quinto ponto. Quinto ponto, assim, o apelo... Hã? Não, já chegamos. Já estamos chegando. O apelo do Evangelho estende uma chamada geral externa à salvação. Esse ponto é importante, percebam, hein? O apelo do Evangelho, isto é, a mensagem pregada, estende uma chamada geral externa à salvação a todos que ouvem a mensagem. Em adição a essa chamada externa, o Espírito estende uma chamada especial interna aos eleitos, e só a esses. A chamada geral do Evangelho pode ser, e geralmente é rejeitada, mas a chamada especial do Espírito não pode ser rejeitada, ela sempre resulta na conversão daqueles a quem é feita. Porque ela é graça irresistível, porque ela sempre resulta na conversão daqueles a quem ela é feita. O que esse tópico diz? Esse tópico explica, por exemplo, o porquê que naquele dia que você foi à igreja ou você ouviu a mensagem do Evangelho numa televisão
ou você pegou um panfleto, ou aconteceu de você ter naquele momento os olhos abertos, as escamas dos olhos caírem, você ali ter uma visão diferente do Evangelho, no meio de uma multidão de pessoas que receberam a mesma informação, estavam debaixo do mesmo apelo e do mesmo ambiente, que entraram e saíram do mesmo jeito, mas para você foi diferente. O que aconteceu ali? Bom, do ponto de vista geral, houve o apelo do Evangelho, a chamada do Evangelho, que é a ordenança de Jesus para nós, de Deus em toda a Escritura para os crentes, de proclamarmos o Evangelho a toda criatura. Agora, o Espírito, e ao Espírito cabe fazer uma chamada especial e interna no coração daqueles que são eleitos destinados à salvação. Por isso que naquele dia você foi com seus amigos para o culto em que você foi convidado e você se converteu e eles não. Legal. Porque no meio de tudo aquilo houve uma obra diferente em você. Essa chamada especial, essa chamada particular acontece aos eleitos e ela é, então, essa obra que a gente chama de graça irresistível, porque ela sempre vai resultar na conversão do eleito. Bacana. Eu acho que cabe dois comentários aí, né, Luiz? O primeiro comentário é que essa sua explicação confirma que a missão da igreja é pregar para todos. Essa conversa de que eu não vou pregar mais porque não precisa, porque na verdade a gente não sabe com quem Deus está falando. Exatamente. Não traz. Mas Deus vai trazer os eleitos de qualquer maneira. De qualquer maneira, não. Deus não salva o eleito de qualquer maneira. O eleito, ele é salvo mediante a palavra do Evangelho, a pregação da palavra de Deus. A fé vem pelo ouvir e o ouvir pela palavra de Cristo. Isso. Então não é de qualquer jeito. Essa explicação é válida. A segunda explicação é que você não pode apostar no método, você tem que acreditar em Deus, né? Porque também não é o fato da gente distribuir folheto que as pessoas vão se converter. Porque as igrejas hoje não distribuem mais folheto, porque os crentes... Não, tem nada a ver, não é o método que converte. Exato. Você pode distribuir folheto, pode usar microfone, pode bater papo, entregar um livro, assim. O método não tem força em si mesmo, a força é do Espírito Santo. Exatamente, perfeitamente. Isso daí, a gente vai ver lá na frente, não sei se ainda é nesse aqui, eu estava dando uma relida ontem, ou é no outro tópico último da perseverança dos santos, que compreender isso de forma adequada muda a nossa forma de evangelização e discipular. Exatamente. E também tranquiliza, né? Porque assim, quem evangeliza... Porque o que acontece no modelo missionário, ou na proposta de modelo missionário do século XX, a missão é um peso. Todo congresso de missão, todo evento missionário, missiológico, é um evento de acusação de uma igreja parada, de uma igreja que não sai, de crentes que não evangelizam, de crentes que não trabalham, que o mundo está morrendo por nossa causa e ninguém se compadece. Então as pessoas são oprimidas. Tinha até uma música que cantava na Assembleia de Deus: eu quisera ir aos campos missionários. Mas não é todo mundo que quer. Então essa explicação que você dá com muita clareza, ela torna o ato de evangelizar, ou o testemunho público, num ato de leveza. Eu compartilho a minha fé porque eu quero que outras pessoas tenham a mesma experiência que eu tive. É um ato de alegria. E cabe ao Senhor, o dono da seara, colher, né, os trigos, as espigas da sua seara. Não sou eu que estou colhendo nada, eu estou só compartilhando a fé. Pô. Não está sobre nós esse peso. Essa é uma mudança de paradigma da missiologia também, de tão profunda que é a explicação que você acabou de dar. Exatamente. Filipe não saiu dali de Samaria e foi para a estrada deserta que estava ali, que descia para Gaza e encontrar o eunuco da rainha... porque ele quis, né? Porque da rainha Candace, porque ele estava tendo uma... meu noção... Deus, os eunucos... Quem vai salvar os eunucos? Aquilo foi uma obra do Espírito. É o Espírito que nos conduz. É o Espírito que inclina o nosso coração para a realização da sua vontade. Luiz, uma pergunta aqui do Carlos, antes de você ir para o ponto 6. Podemos dizer que a chamada geral se faz necessária para que a justiça de Deus seja feita
e o nome de Deus seja glorificado também naqueles que rejeitaram? Pô, sensacional, Carlos. Perfeitamente. A sua pergunta já traz a resposta, Carlos. Exatamente isso. Essa chamada geral, ela condena e salva. Ela salva. Boas novas para os que creem, meu chefe. Quem crê e for batizado será salvo, quem não crê será condenado. Essa é a questão. Exatamente. Perfeitamente. Ela é o fiel da balança do juízo. Muito bem colocado. Né? Então, o texto que eu vou utilizar aí é o texto que tá aí, é Romanos 8,30. Eu vou usar esse texto. Então, eu vou ler do 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Porquanto, verso 29, aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem de seu filho, eleição e predestinação, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos, a morte de Cristo, né? E aos que predestinou, a esses também chamou. Legal. Então, todas as coisas cooperam, não tem a ver com dinheiro, prosperidade, cura, se dar bem, arrumar a vaga. Não, todas as coisas cooperam para conduzir os homens que serão salvos a Deus. Mas tudo coopera nesse sentido, que é o caso do folheto. São chamados segundo o seu propósito, ou seja, aqueles que no propósito da eleição foram por Deus marcados para a salvação. Milhares de folhetos, né? Milhares de folhetos voando, o folheto caiu na tua mão. Naquele dia que você nem ia passar por ali, né? Todas as coisas cooperaram para que você tivesse acesso. Muito legal as perdas de Jó cooperaram para que ele visse Deus de uma outra forma. Exatamente. As circunstâncias na vida de José cooperaram para que José cumprisse os planos e os propósitos de Deus, e por aí vai. Exatamente. Até a violência de Paulo, né, cara? A maneira abrupta como ele agia, né, inconsciente, alucinada, cooperou para que ele tivesse um encontro com Cristo e para que ele entendesse a gravidade do que ele estava fazendo e a urgência da missão, né? Muito legal. Exatamente. Então, aos que predestinou, a esses também chamou. O texto é claro, o texto não diz que chamará, nem que poderá chamar, o texto diz que chamou. Os exegetas aí dizem que o verbo está num tempo verbal onde a obra está completa, ela está realizada, é um tempo verbal no grego que propõe que a obra foi realizada e reverbera plenamente e eternamente, então é uma obra pronta. Como é que Deus pode realizar o propósito da eleição? Se a chamada for eficaz, se a chamada for irresistível. Do contrário, se ela ainda puder ser resistida, como é que vai se cumprir o propósito da eleição? Então, você percebe que, do ponto de vista do sistema, há coerência interna. Exatamente. Muito legal. Muito bacana. Há coerência interna. Uma coisa depende da outra. Eu só tenho um ministro de 2 pontos. Não dá, meu filho. Você está enforcado com alguma coisa aí que não está descendo direito. Né? Ou você abraça o pacote e leva, ou você deixa ele de lado. É verdade. Não dá você sabe que você repete tanto isso, tanto que semana passada eu comprei um hambúrguer do McDonald's, comprei o milkshake do Bob's. Tá falando sério? Eu falei, vou montar um combo aqui do Luiz. Pô, esse é o meu combo, cara. Meu combo é o sanduíche do McDonald's, o refil do Burger King. Então, pois é. O Burger King não tá mais muito na moda esses dias, não, né? Não, o Burger King não. Inclusive, você viu a propaganda nova do McDonald's? Eu vou mandar para você. Manda para mim. Não vou nem entrar nisso, porque tem crente defendendo o Burger King e outros... Por favor. Deixa para lá. Leclerc, e aí? A gente para por aqui? Já está suficiente? O que a gente faz? Eu acho que você que é o chefe, você que manda. Eu sou humilde servo. Farei o que o meu chefe mandar. Então vamos ver rapidinho aqui, né? 5 minutos a gente termina. Tá bom. Ponto 6. A aplicação da salvação é toda pela graça e só é realizada através do infinito poder de Deus, que é o ponto 6. O texto aí
é, então, Tiago 1,18, o texto de Tiago, capítulo 1, verso 18, que diz o seguinte, Tiago 1,18, diz assim, pois segundo o seu querer, ele nos gerou pela palavra da verdade para que fôssemos como que primícias das suas criaturas, né? Então, essa obra da graça, essa obra é toda pela graça e realizada através do infinito poder de Deus. Bom, alguns versículos, então, afirmam de forma inegável que a salvação inclui regeneração ou novo nascimento. Estou partindo para o tópico seguinte. Então, a gente tem aí Tito 3,5, João 3,3. A gente tem outro pressuposto. Algumas passagens podem não apresentar a afirmação do novo nascimento ou da regeneração, porém mostram claramente que a obra da salvação é uma obra profunda, vigorosa e eficaz. A gente tem 1 de Pedro 2,9, Efésios 2,1 e João 5,24. E a gente também tem outras passagens bíblicas, incluindo alguma dessas já mencionadas, que demonstram que a obra de salvação é uma obra completamente divina e não humana, e que a obra de salvação é a prerrogativa de Deus e não do homem. A gente tem Efésios 1,19, Ezequiel 11,19, João 5,21, João 6,37, 6,44, 6,65, Atos 16,14, 13,48, Tiago 1,18, como a gente já viu. Então, por isso é possível concluir 2 pontos. E agora, hein? Primeiro, a salvação é uma obra grandiosa que exige um imenso poder para realizá-la. Aleluia. Não é uma obra de capacidade humana, portanto. Nem religiosa. Nem religiosa. Nem religiosa. Ela é ilustrada na figura de uma ressurreição da morte para a vida. Ela é ilustrada na figura de uma remoção das trevas para a luz. Ela é como um novo nascimento. Na verdade, ela é um novo nascimento ou uma regeneração, ou seja, é ser nascido de novo. Que é o que explodiu a cabeça de Nicodemos, não Augusto Nicodemos, mas o Nicodemos lá de João capítulo 3. Rapaz, alguém esses dias estava me dizendo isso, que foi pregar em tal lugar. Foi Arthur. Arthur, o irmão daqui da nossa igreja, que é missionário, que está lá em... Ele e a Jane e a filhinha deles, a Helena, eles são missionários nossos que estão em Capitão Gervásio, a 540 quilômetros de Teresina. Nós os apoiamos, eles estão com base no Instituto Sim, que é alguma coisa do sertão, né, para a evangelização do sertão. E ele estava contando isso, rapaz, que ele foi pregar em algum lugar e ele começou a falar que Augustus Nicodemos, porque quando Jesus falou com Augustus Nicodemos, ele estava pregando sobre João 3. E ele falou, alguém chegou para ele no final e falou assim, isso não é Augusto. Mas você está confundindo direto, rapaz. Você chamou o Nicodemos o tempo todo de Augustus Nicodemos. Ele falou, meu Deus do céu, quando ele ouviu a mensagem, ele queria ter vontade de apagar a mensagem. Isso é um ato falho, né? Você vê que dentro do coração do irmão, uma profunda idolatria. Esse ato falho me lembrou de mais um, eu contei para ele. Eu falei assim, no meu primeiro ano de seminário, Leclerc, lá na escola de pastores, eu estudei com um irmão chamado Valmir, ele era de igreja congregacional. Ele disse que o cunhado dele era um advogado proeminente aqui de Niterói, e ele se converteu, o camarada se converteu. E como era uma pessoa muito conhecida e muito culta, caíram no erro de dar oportunidade para esse irmão, com 1 mês de convertido, trazer uma palavra e tal. Possivelmente, disse ele na aula, na época, né, esse colega, disse ele que ele achava que isso se dava por causa da influência do irmão, era uma pessoa de alta posição na sociedade e tal, então deram oportunidade. Só que o irmão ainda estava cheio de coisa na cabeça, né? Então,
Diz que ele chegou no dia que deram a oportunidade e falou assim, olha, eu queria compartilhar uma palavra com os irmãos. Foi abrir o culto lá numa igreja congregacional, segundo o que ele me disse. E aí virou para os irmãos e disse assim, por favor, abra comigo sua Bíblia no livro de Agnaldo. Aí disse que todo mundo ficou parado assim. Aí ele não perdeu Timóteo, rapaz. Porque ele disse assim, meu cunhado era super fã de Agnaldo Timóteo. Então, ele devia, toda vez que abria a Bíblia no livro de Timóteo, ele devia associar Agnaldo Timóteo. No dia que ele foi lá abrir, pediu para os irmãos abrirem no livro de Agnaldo. Meu Deus do céu. Você acredita nisso, cara? Acredito. A boca fala que o coração tá cheio. Eu vou ficar quieto para ninguém pegar os meus atos falhos, sabe? Deixa quieto. É verdade. Ponto 2, então. A salvação é uma obra tão grandiosa que só pode ser realizada pelo poder de Deus. Então é possível concluir isso, né? A regeneração é realizada pelo poder do Espírito Santo. A fé é concedida pelo poder de Deus. A novidade de vida é outorgada pelo poder de Deus. O Espírito Santo vivifica enquanto a carne para nada aproveita. E nesse sentido, mais uma vez dizendo que carne aqui é a velha natureza, é a velha forma de pensar, é o homem não degenerado. E o Senhor tem de abrir o coração do homem pelo seu poder. Se Deus não fizer isso, não há como acontecer. Abre e fecha, beleza? Isso é importante, né? Abre ou fecha, né? Abre e fecha, abre ou fecha. Eu acho que abre e fecha também, né? Porque você tem o caso de Saul, por exemplo, que caberia uma super discussão aqui, no momento em que Deus abre e muda o coração dele, está no texto, vai ter que rasgar o texto porque está lá, muda, e no momento em que Deus o rejeita, não quero mais, então abre, fecha, porque no final, né, Luiz, aconteça o que acontecer, independentemente da doutrina que você defende ou a linha que você está colocado ali, a Bíblia de ponta a ponta vai dizer que só Deus é que manda na parada, a soberania é de Deus o tempo todo. Sim. A soberania é de Deus. Né? Perfeitamente. Ponto 3, então, que é o último. A salvação, como uma obra profunda realizada por Deus, é outorgada de acordo com a vontade dele. Ou seja, somente aqueles que o Pai dá ao Filho vêm a Cristo. Opa! A vida eterna é concedida somente àqueles que o Pai deu ao Filho. O Filho vivifica a quem ele quer. Cara, isso é brabo, mesmo. Não tem solução. Se tiver errado essas conclusões, aí você pode contestar. Palavras de Jesus, né, cara? Ninguém vem ao Filho se o Pai não o trouxer. O Senhor tem de abrir o coração pelo seu poder. Aqueles que creem foram pré-ordenados para a vida eterna. Então, o que passar disso é de procedência maligna, né? O que Jesus disse. Ou vai ter que arrumar outra Bíblia, que é o que a gente tem falado o tempo todo, né? Você, assim, vou repetir o pressuposto das nossas aulas. Assim, você pode acreditar no que você quiser. Você não pode mudar o que está escrito na Escritura. Exatamente. Porque a Bíblia é a verdade absoluta para os que creem, para os cristãos. Você tem muitas fés no mundo, né? Muitas religiões, muitas linhas de pensamento. Você pode acreditar no que você quiser. Pode acreditar na Bíblia, no Corão, pode acreditar na tradição judaica, pode acreditar na mitologia nórdica, mitologia grega, pode acreditar no folclore, pode acreditar no espiritismo, em vida pós-morte, vida extraterrestre, pode não acreditar em nada. Isso é direito de qualquer um. O que não pode é mudar a Escritura ou fingir que ela não diz, que ela não fala. Criar interpretações. Eu até postei ontem um vídeo do Luiz Saião. Na verdade, é um vídeo que já está no canal da oficina, mas eu postei um trechinho dele de 6 minutos, para quem quiser ver depois a palestra completa, onde eu pergunto para ele sobre a melhor versão da Bíblia em português. Ele explica a razão das versões, por que as versões, as traduções, tal. E aí eu falei para ele assim, quando você muda a versão, porque você foi no original, deu uma melhorada, e às vezes o versículo muda completamente. Como é que faz? A Luiz Saião fala assim, poxa,
uma das premissas da humanidade é o aprendizado, né? A gente precisa estar aberto para aprender, para estudar, para encarar novas realidades. Ou então a gente não precisa ler, a gente já sabe tudo. Ele termina o vídeo falando dessa forma. Então os caras inventam interpretações, como a gente já falou aqui, com pressupostos políticos, né, psicológicos, e querem alterar o texto, querem ressignificar a escritura de novo, né, atualizar, alterar, ressignificar. Não dá, cara. Usa outra coisa. Faz que nem a igreja romana, né, usa a tradição. Ou faz que nem os adventistas, usa Ellen White. Usa outra coisa, cara. Porque não tem como você rasgar o texto. É difícil, né, Luiz? Mas rasgam, né? Esse aqui é o pior de tudo. Exatamente. Rasgam, não leem, fingem que não existe. Ou como eu já vi um pastor falando na minha frente, né, na igreja, que eu não vou ler esse salmo aqui não, porque esse salmo aqui é o salmo de Davi, e quando Davi escreveu esse salmo ele não estava bem, ele estava longe de Deus, então esse salmo não é inspirado. Eu me lembro de uma irmãzinha que tinha na igreja, muitos anos atrás, toda vez que eu pregava uma mensagem, que era uma mensagem que ela entendia ser mais dura, e que como se fosse assim uma cajadada, né? Eu não gosto dessa expressão, não, mas dizia assim, hoje o pastor deu uma cajadada. Aí ela dizia assim, eu acho que ele não está bem, não, tá? Hoje eu acho que ele não está muito legal. Ou seja, nunca, toda vez que a mensagem não amaciava o ego do pessoal, ela dizia que eu tinha dormido mal, alguma coisa errada. É verdade. A verdade também, o contrário também é verdade, né? Houve uma época que se não fosse cajadada não estava bom, né? Teve uma fase dessa aí, tinha que ser só pancada, tinha que ser toda a mensagem. Pois é. Beleza, Luiz. Então, na próxima aula, você vai falar sobre o contraste da doutrina da graça irresistível na visão arminiana e na visão calvinista, certo? E alguns pontos para discussão. Eu acho que o nosso encontro na semana que vem ele vai ser mais leve. Duvido! Vai ter menos bom, não sei, né? Ou não, né? Deixa eu ficar quieto, então. Melhor, vamos tentar fazer mais curtinho. Beleza. Tá bom, Luiz. Mostra de novo aí o seu livro, para quem não viu. Ok, tá aqui. Em breve, lançamento do livro Morte na Panela. Morte na Panela, um livro que não é um livro muito grosso, você vai conseguir ler aí numa tardezinha tomando um café. O neopentecostalismo, doutrinas e práticas. Você vai ter aí uma abordagem histórica e filosófica do movimento, sua chegada, o movimento, desde o desdobramento do movimento pentecostal até o surgimento do neopentecostalismo e a chegada dele no Brasil. Você vai ter também tópicos mostrando o desdobramento prático, como isso se deu aqui no Brasil e quais as principais doutrinas neopentecostais que a gente lida com elas até hoje, e uma proposta de resolução a partir das escrituras sagradas. E quem quiser o spoiler, vou colocar aqui na descrição do vídeo a palestra que o Luiz deu sobre esse tema completa e uma live que nós fizemos eu e ele sobre esse tema neopentecostalismo. Beleza. Obrigado, professor Luiz. Obrigado você, Leclerc.